Olá, amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição do programa Direitos Sem Fronteiras, que hoje aborda a segunda emenda à Constituição dos Estados Unidos, que protege o direito do povo de manter e portar armas. Hoje existem 300 milhões de armas nos Estados Unidos, o que equivale a 93 armas a cada 100 pessoas. Quando se trata de leis nos Estados Unidos, há sempre de se considerar a peculiaridade e a independência legislativa de cada um dos 50 estados. Em relação às armas, por exemplo, 30 permitem o uso ostensível, visível a qualquer pessoa. Em 14, é preciso ter licença e em apenas 6, o porte é proibido. Mas todos eles têm um processo para licença de porte velado de armas ao cidadão comum. Em 39 estados, é certeza de que haverá a concessão. Em 8, poderá ou não ser concedida. Em só 3, o pedido vai ser negado. Para conversar a respeito dessa situação naquele país, nós recebemos João Carlos Souto, mestre em Direito e escritor do livro Suprema Corte dos Estados Unidos, Principais Decisões, e Juliano da Silva Cortinhas, doutor em Relações Internacionais e professor da disciplina na Universidade de Brasília. Antes de mais nada, muito obrigado pela participação de ambos para falar a respeito desse tema, que é bastante conhecido, eu acredito, pelo próprio público brasileiro, na medida em que temos o acompanhamento de diversas situações que acontecem e que geram um debate político a respeito da facilidade alegada em se conseguir armas, até do ponto de vista da legislação. Vamos falar a respeito de aspectos legais, mas eu gostaria de começar perguntando a respeito de uma questão que é muito alegadamente cultural, ou seja, que os americanos, particularmente em alguns estados, como é o caso do Texas, onde o professor morou inclusive, que os americanos nessas localidades têm um verdadeiro caso de amor com as suas armas. É verdade isso, professor? É verdade, né? Existe uma tradição cultural nos Estados Unidos, desde a criação do país, desde a fundação do país, né, de que as pessoas consideram ter o direito à autoproteção, ou seja, a tutela da segurança na cabeça de muitas pessoas, né, nos Estados Unidos não depende do Estado, e sim da sua própria condição de se defender de quaisquer ameaças que venham a enfrentar. Isso se reflete no direito de que maneira? A Suprema Corte já enfrentou o tema em 3 ocasiões distintas, em 1938, em 2008 e em 2010. O caso de 2008 ele é mais emblemático porque ele estabeleceu, primeiro, que era um direito constitucional, segundo, que não caberia a supressão desse direito, obviamente, né, salvo por emenda, e terceiro, que poderia haver limitação, mas dentro daquilo que se espera de uma lei razoável, né? Tanto que alguns estados estabelecem limites de idade, a questão se tem antecedentes criminais, né? Então há uma diferença muito grande entre os estados no que diz respeito a permitir ou não, a questão do porte, né? Do porte à vista, né? Essa discussão sobre o direito ao porte de arma ou não, ela é uma discussão que já atinge outros países também, ainda mais com a escalada de violência que temos visto que acontece em todo o mundo? Atinge. O Obama mesmo já colocou isso claramente ao público americano, que os Estados Unidos são o único grande país do mundo, o único país desenvolvido do mundo, em que praticamente não há restrições, né, ao porte de armas e à posse de armas, né? Então, essas restrições que vêm sendo impostas ao longo dos anos, e o Obama vem batendo muito forte nessa tecla, na necessidade de limitar, de controlar o porte de armas, né? Na verdade, pouco se fala em proibir, né? Porque politicamente isso é muito difícil nos Estados Unidos por esse arregamento cultural da questão das armas. Então, nem mesmo Obama, que é muito contrário ao livre comércio de armas pelo cidadão americano, fala em proibir totalmente as armas, né, os armamentos, porque isso significaria a morte política dele praticamente. Então, o que ele fala é restrição.
E os Estados Unidos são, dos países desenvolvidos do mundo, o que mais permite ao cidadão a compra e a posse de armas. Eu já tive experiências nos Estados Unidos muito interessantes no sentido de, por exemplo, ir ao que eles chamam de gun show. O que é um gun show? As pessoas se reúnem num galpão para comercializar armamentos. Então, e esses armamentos vão desde revólveres, pistolas, até rifles, fuzis, submetralhadoras. As pessoas têm isso em casa e elas comercializam. Então, muitas das restrições colocadas são à loja, são ao comércio formal, vamos dizer assim, né? Mas esses gun shows no Texas, por exemplo, onde eu já vivi, acontecem normalmente e para a gente que vem de uma cultura diferente, choca muito. É importante a gente também colocar isso, que eles têm um convívio muito mais cotidiano com armas de fogo, mas isso não quer dizer que os números de homicídios por arma de fogo lá sejam elevados como aqui no Brasil. Voltando justamente à questão da diferença da legislação por essa situação característica dos Estados Unidos, pegando até esse gancho mesmo, esses gun shows, essa possibilidade de porte, isso varia muito de estado para estado e como isso se coaduna com relação ao que podemos chamar de legislação federal, a legislação da União especificamente em relação à utilização de armas. Os estados, ao se unirem em uma federação, mantiveram a sua legislação própria, dentre elas a legislação penal, a legislação criminal. Né? Por isso que há pena de morte em alguns estados e não há pena de morte em outro. O professor residiu no Texas, que é um estado conservador, né? George Bush de lá, né? Foi governador lá, inclusive. O que acontece? Então, isso se reflete na legislação do porte de arma. Isso se reflete em estados mais abertos e estados mais fechados. Algo que é muito apontado quando há o debate relativo à utilização e o porte de armas nos Estados Unidos é com relação à questão de interesses comerciais, particularmente representada pela National Rifle Association, que inclusive durante muitos anos, em alguns momentos até apontado até como vilão pelos setores que condenam esse aspecto até cultural dos Estados Unidos, o ator Charlton Heston era um autêntico garoto propaganda da entidade. É tão forte realmente a posição, inclusive do ponto de vista político, para a manutenção da legislação mais permissiva, digamos assim, tanto nos estados quanto em termos federais? Esse lobby, né, como a gente chama, né, tanto na cultura americana quanto aqui no Brasil, tem se usado cada vez mais essa palavra, das associações, organizações que defendem o uso de armas, defendem o direito livre da segunda emenda, né, a totalidade desse direito e a não limitação do uso de armas é realmente fortíssima. Como é que opera esse lobby, né, que a National Rifle Association é a principal dessas associações com mais de 4 milhões de associados, né? Então é um número elevadíssimo, um número fortíssimo, né? Elas atuam em várias frentes, desde antes das campanhas eleitorais, por meio de contribuições. Então, a National Rifle Association, ela contribui para vários dos candidatos. Se a gente mapear o Congresso americano, a maioria dos congressistas eleitos recebeu algum tipo de subsídio, recebeu algum tipo de contribuição da National Rifle Association. E também ela atua depois da eleição passada, principalmente diante do Congresso, como? Pela construção de análises, então ela faz várias análises em relação ao mercado de armas, quantos empregos, esse é um argumento fortíssimo deles, quantos empregos a indústria de armamentos nos Estados Unidos gera, qual é o tipo de benefício dessa indústria ao PIB norte-americano. Então, há uma série de estudos nesse sentido com o intuito de convencer os congressistas a atuar da forma como lhes convém. Além disso, eles atuam também frente ao executivo, né, mas aí com menos capacidade de atuação. O sistema político americano ele é um sistema que contribui muito para a atuação desses grupos organizados. Por quê? Porque a eleição lá é distrital. Então, os congressistas eles estão muito próximos dos eleitores, né? Os distritos eleitorais eles normalmente só têm 2 candidatos, um republicano e um democrata. E o eleitor consegue reconhecer facilmente quem é o seu representante na casa, né, na Câmara.
E esse sistema contribui para que isso aconteça de forma muito natural. Então, os defensores, né, do porte de armas, da posse de armas lá nos Estados Unidos, eles conseguem chegar ao seu representante de forma muito mais direta. Se nós tivéssemos a Constituição norte-americana escrita hoje em dia, considerando-se a própria questão do avanço da violência mundial, será que nós teríamos essa vou usar a palavra permissividade maior em relação ao porte de arma que nós temos caracterizado por esse espírito que era voltado para a proteção nas suas origens? Será que essa legislação seria possível? Olha, é difícil. O professor lembrou bem do poder da NRA, né, da National Rifle Association. Eu creio que o lobby, a possibilidade de inserção na Constituição seria praticamente a mesma. Um detalhe relevante que ainda não foi mencionado aqui é que a discussão do porte de arma com base na segunda emenda, ela se dá também, em grande parte, porque a redação ela não é feliz. Ela fala em milícia, ela fala em milícia. A redação não é boa, né? Com base numa realidade do século XVIII. Com base numa realidade do século XVIII. Então, há duas correntes. Claro, pode ser que existam outras correntes, mas duas grandes correntes. Uma que diz que o porte de arma é para qualquer indivíduo, que é a corrente que hoje prevalece, com o beneplácito da Suprema Corte, e é uma corrente mais, vamos dizer, à esquerda, mais democrática, não é? Mais não originalista, que diz que o porte assegurado na segunda emenda está ligado às milícias. E aí, para o telespectador entender milícia, não no contexto do que nós entendemos aqui milícia no Rio de Janeiro ou em qualquer outro local, né? As milícias urbanas. A milícia ali no século XVIII, no sentido de defesa do país, porque qual era a ideia do Alexander Hamilton e os outros pais fundadores? É de que não se faz necessário manter um exército, porque você pode não ter a necessidade de utilizá-lo por 1, 2, 3 anos. Então, se mantém um exército um pouco menor e você tem a milícia que a qualquer momento pode ser chamada a atuar. Essa é uma das bases também da segunda emenda, quer dizer, não só a proteção do país, mas a proteção da comunidade frente a um governo tirânico. Só que a realidade hoje é totalmente diferente. Você com armas, com pistolas, com armas, você não consegue mais se antepor a um exército com o poderio que tem o exército norte-americano. O tema, portanto, ele não se esgota daqui a pouquinho. Depois de um rápido intervalo, nós voltamos com o Direitos Sem Fronteiras, que debate a legalidade de manter e portar armas de fogo nos Estados Unidos. Nós voltamos já. O Direito Sem Fronteiras está de volta discutindo o direito que o cidadão norte-americano, pela segunda emenda da Constituição do país, tem de manter e portar armas. Nos Estados Unidos, o cidadão não precisa ter licença na Federação Nacional de Armas. Então, ninguém sabe exatamente o número de armamentos nas mãos de civis. Estima-se que sejam 90 milhões. 43% das casas norte-americanas têm algum tipo de arma de fogo. Em uma pesquisa feita há 2 anos, 63% dos entrevistados acreditaram estar mais seguros com um revólver em casa. Qual a realidade da facilidade de se conseguir armas para facilitar situações como essa nos Estados Unidos? Bom, essa pergunta está bastante ligada ao que a gente vinha discutindo no bloco anterior, né? Por quê? Porque faz parte da cultura americana conviver com armas de fogo, mas não faz parte dessa cultura observar homicídios no seu dia a dia, né? Aqui no Brasil, eu acho que pelo índice altíssimo de violência que a gente vê no noticiário com frequência, né? Homicídios, mortes, e não é algo que choca tanto. Nos Estados Unidos, apesar de não haver homicídios no dia a dia da população tanto quanto aqui, há esses homicídios em massa, esses chamados massacres, né?
que ocorrem de tempos em tempos, né? É variável, né, a ocorrência deles, mas tem ocorrido com mais frequência nos últimos anos, em universidades, em escolas primárias, né, escolas de ensino básico, agora, né, na boate da Flórida. Então, quando ocorrem esses atentados ou massacres, vamos colocar dessa forma, eles chamam muito a atenção da população e a opinião pública se volta à discussão desse tema, principalmente quando há um presidente que diz que esse é um dos temas que mais lhe frustra, né, na sua gestão. Obama já deu declarações dizendo que essa é uma das maiores frustrações dele, porque ele não consegue aprovar legislações mais específicas sobre a questão, né? E é interessante a gente observar que vem havendo ao longo dos anos uma mudança na opinião pública norte-americana que vem se tornando mais favorável a maiores índices de limitação ao uso de armamentos. Então, está havendo um reflexo já no eleitorado americano. Por que isso não se reflete no ambiente político ainda? Justamente pelo lobby. Como esse lobby é muito forte, ele subverte o sistema político e ele consegue descolar um pouco a opinião pública do processo decisório, né? Então, o lobby é algo fortíssimo nesse sentido. Muitos defensores do porte de armas colocam que se eles não tiverem armamentos em casa, existe a possibilidade do Estado se tornar tirano e passar a oprimi-los. Então, mesmo numa democracia consolidada, né, há 200 e tantos anos como a americana, o cidadão ainda teme o Estado lá, né? Essa vertente liberal, conservadora, né, que está presente principalmente no Partido Republicano, incute isso na cabeça do cidadão, né? Então, ele teme que se ele se desarmar, o próprio Estado pode se tornar tirano em relação a ele. Existem muitos grupos nos Estados Unidos que são identificados justamente pela forma violenta de atuação, ou talvez o mais conhecido e mais antigo deles seja a Ku Klux Klan, mas existem outros no interior dos Estados Unidos que fazem uma autêntica pregação, muitas vezes até apocalíptica, alguns ligados até a grupos religiosos de um determinado tipo de fundamentalismo que existe nos Estados Unidos e que tem justamente essa característica de grupos armados. Eles são relevantes no debate relativo a essa questão da utilização de armas nos Estados Unidos? Creio que sim. São organizados, né, determinados. Primeiro, para manter o porte de armas. Segundo, a questão nós estamos falando do Brexit, da saída da Inglaterra da União Europeia. A saída de alguns estados da Federação Norte-Americana, embora proibida pela Constituição, ela é pregada diariamente. Basta lembrar o atentado de Oklahoma, com aquele Timothy McVeigh, o mais letal atentado aos Estados Unidos até o 11 de setembro. E dentro do chamado terrorismo interno. Dentro do chamado terrorismo interno, e um detalhe extremamente relevante. Onde a bomba explodiu? A bomba explodiu no prédio do governo federal. Porque, diferentemente do Brasil, que é um país riquíssimo e que tem órgãos do governo federal espalhados na cidade, você vai em Curitiba, você tem órgãos nos Estados Unidos, a tendência de longa data são os órgãos do governo federal ficar em um prédio só, inclusive, às vezes, até do judiciário também. Então, a bomba explodiu no órgão, no prédio do governo dos Estados Unidos, do governo federal. Então, a pregação de que esse governo, Washington, não me representa. Um dos motes da campanha de Donald Trump, é justamente Washington está falida. Washington é falido, porque ele é um outsider. Né? Ele se vende como um outsider, o homem que, por ter construído cassinos, e cassinos que faliram, diga-se de passagem, em Atlantic City, né? E por ser um homem do meio privado, ele vai dar um jeito nos Estados Unidos, porque o Washington é falido. Então, há uma cultura, e no Texas isso é muito enraizado também, no sentido de que o governo federal não me representa, eu estaria melhor se eu estivesse cuidando das minhas questões aqui, né? Aí isso puxa um outro elemento, que é o fato de que, nesse debate, inclusive pré-eleitoral, inclusive voltando àquela questão desse último atentado, volta-se também a questão que pode funcionar de um lado para outro. Primeiro, a questão da facilidade de se adquirir armas, que foi colocado justamente do lado democrata da questão, Barack Obama e a própria Hillary Clinton, sobre essa facilidade de adquirir armas.
E o outro é o contrapeso, que é no sentido de se falar a respeito de radicalismo islâmico, terrorismo externo e a necessidade de autodefesa. É uma E aí mais um outro elemento nesse caldo de cultura que eu gostaria de colocar. É um processo também de radicalização de argumentos que acontece em todo o mundo, incluindo no Brasil. Nós não temos aqui, nessa metade desse ano de 2016, um caldo de cultura potencialmente explosivo em termos até mesmo de argumentação, ideologia e posicionamentos que acontece exatamente nesse ponto específico do debate? É muito interessante essa colocação porque em relações internacionais vem se debatendo muito, né? A cada vez maior aparente incapacidade dos estados, sejam eles os mais diversos tipos de estados, de atender os interesses das suas populações. Então, a gente vê, por exemplo, a Primavera Árabe, né? Percebemos o movimento aqui no Brasil, né? de pressões cada vez maiores sobre o governo, né? Desde 2013 elas ganham as ruas, né? E cada vez o processo está se tornando aparentemente mais profundo e vem dividindo a população. Nos Estados Unidos, a gente teve um movimento muito importante, o Occupy Wall Street, né, o Occupying Wall Street, que também demonstrou insatisfação de parte da população americana com relação ao sistema financeiro depois da crise de 2008. Na Europa, há vários movimentos, né, a saída do Reino Unido também, de certa forma, né, demonstra isso. Então, nos mais diversos tipos de estados, a gente tem esses movimentos populares ganhando cada vez mais força. E é claro que numa sociedade muito armada como a sociedade dos Estados Unidos, isso pode trazer uma preocupação, né? Se esse acirramento começa a aflorar cada vez mais, né, isso certamente trará uma preocupação. Acho que outro ponto importante nessa discussão é de que tipo de armas estamos falando. Nos Estados Unidos, rifles são vendidos livremente em mercados. Muitas dessas armas são automáticas. A proibição desse tipo de armamento só é feita na minoria dos estados. A gente não está falando somente de revólveres e pistolas, né? É diferente de uma arma, né, convencional, como a gente está habituado, né, a ver nesse debate sobre o porte de armas, né? Um rifle de derrubar helicóptero não é uma arma que a pessoa use para se defender. Esse caso que aconteceu recentemente em Orlando, na boate Pulse, ele é emblemático porque o cidadão usava, entre outras, uma arma automática. Uhum. E, somando-se a tudo que foi dito aqui, que nós debatemos aqui, o que o Partido Democrata tem tentado realmente, pelo menos as armas mais poderosas, como o professor acabou de mencionar, que derrubam helicópteros. Só nos 165 primeiros dias deste ano foram registrados 140 tiroteios em massa nos Estados Unidos, quase um por dia. O número foi levantado por um grupo de pesquisadores dedicados ao estudo da violência no país. Mesmo com esse problema causado, esse problema ocorrido recentemente em Orlando, ainda assim, como bem lembrou o professor, a resistência e o lobby da Associação Nacional de Rifles é muito grande e muito presente. Debate que acontece aparentemente restrito aos Estados Unidos, mas que na verdade tem efeitos no mundo inteiro, na própria discussão a respeito de direitos individuais, debate sobre a violência, diversas questões que acabam incidindo e que nós tentamos passar um pouco para você, telespectador amigo da TV Justiça. O Direito Sem Fronteiras, ele que discutiu o direito do cidadão americano de manter e portar armas e o desdobramento dessa política, foram discutidos no programa de hoje, no qual participaram desse debate João Carlos Souto, mestre em Direito, e Juliano da Silva Cortinhas, doutor em Relações Internacionais. Agradeço muito a ambos a participação aqui no nosso programa Direito Sem Fronteiras. E se você quiser rever esta e outras entrevistas, acesse o portal tvjustiça.jus.br. Até o nosso próximo encontro. Tchau!